Olá, mais uma vez a gente está conversando sobre política e direito eleitoral. Eu gostaria hoje falar um pouquinho sobre votos brancos e nulos, porque o eleitor sempre teve no sistema político brasileiro a possibilidade de votar nulo ou votar branco. As coisas são iguais? Não são mais tão iguais como antes, mas o voto nulo e branco necessariamente nunca representaram a mesma coisa. E eu quero explicar a vocês por quê. Até 1997, os votos em branco contavam para o estabelecimento do quociente eleitoral nas eleições de deputado estadual e deputado federal, vereadores, que são cargos da eleição proporcional, ou seja, cada chapa, partido ou coligação elegem representantes de acordo com a proporção de votos recebidos na eleição. Os votos brancos eram contabilizados para o estabelecimento do quociente eleitoral, que é o número que estabelece quantas cadeiras cada coligação alcançaria. Essa matemática fazia com que os partidos mais votados ganhassem mais cadeiras artificialmente. A gente teve nas eleições constituintes um problema com a votação do deputado Dante Oliveira, que foi o mais votado do estado dele, do Mato Grosso, mas o partido dele, que era na época o PDT, não conseguiu número de votos suficiente para o quociente eleitoral. Como também o Breno da Silveira, ainda no estado da Guanabara, né, e o próprio Lindbergh Farias, quando foi candidato no PSTU. Então, muita gente criticava porque o voto branco ele deformava a proporção exata, beneficiando os partidos maiores. Muito bem, a partir de 1997 essa regra acabou. Ou seja, voto branco e nulo não tem mais diferença, a não ser uma expressão política do eleitor que vota nulo, ou seja, não quero votar em ninguém, daquele que vota em branco, ou seja, aquele que comparece na urna para o processo eleitoral, mas não participa do processo eleitoral, não legitima o processo eleitoral. Na prática, esses votos brancos e nulos não vão para ninguém, a não ser eles têm um efeito indireto, que é o de diminuir o quociente eleitoral na prática, com o abstencionismo dessas pessoas, que agora está altíssimo, chega a mais de 20% das eleições e tem aumentado de eleição a eleição. A outra coisa que eu queria falar é que nas eleições majoritárias, nas eleições para prefeito, governador e presidente, o voto branco e nulo na prática também não fazem diferença nenhuma, porque para estabelecer as eleições em 2 turnos, são apenas considerados ou levados em conta os votos válidos, ou seja, atribuídos para algum candidato especificamente. Então, o voto branco e nulo não leva nem não leva a eleição para um segundo turno. Simplesmente não contam, não participam dessa deliberação. O que causa confusão para muita gente é o famoso artigo 224 do Código Eleitoral, que falava na possibilidade de um novo pleito caso a nulidade dos votos ultrapassasse 50%. Ali não está falando de voto branco, ali está falando de um voto que foi atribuído para alguém, né, um candidato a prefeito ou vereador, que foi indeferido e o voto é anulado. Essa nulidade que se fala no artigo 224 é essa. Ou, né, simplesmente um voto obtido com fraude, com abuso de poder econômico, que é posteriormente anulado pela justiça. Se essa nulidade alcançar mais de 50% dos votos, é que nós teríamos um novo pleito. Né? Também essa regra foi alterada, que o segundo colocado, caso tivesse menos de 50% dos votos, tomava posse imediatamente. Agora tem novo pleito, mas a regra é sempre devolver a voz, devolver a palavra para a população. Eu quero dizer que eu entendo que o voto branco e nulo, na verdade, é uma posição política legítima, mas, na verdade, se você está votando nulo na eleição de presidente ou governador, você, na verdade, está legitimando aquele candidato que está mais bem cotado, mais votado nas eleições. Então, essa questão sobre votos brancos e nulos fica por aqui, e a gente se comunica
no e-mail viniciusadv@globo.com ou nas nossas publicações aqui no canal Vinícius Cordeiro Advogado.